Então, eu vou compartilhar a tela aqui, iniciando já sobre o mesmo material que já tem lá na sala, tá? Que ainda estamos no tópico sobre a representação terrestre, né? Só para recapitular um pouco, na aula passada, a gente comentou um pouquinho sobre essa situação de você utilizar determinados recursos, né, para poder fazer a representação, e eu ilustrei essa questão da Amazônia, né, que ela é largamente representada através do uso do radar, por exemplo, né, e falei um pouco sobre o vazio cartográfico, que existia um vazio no Brasil que não se tinha mapeamento disso, né? Imagina você ter um país como o nosso e não saber o que tem, né? Mas isso já foi, vamos botar assim, está sendo superado, né? Que esse projeto do Exército já conseguiu contemplar boa parte dessas áreas. Imagina você no futuro cair numa região dessa para trabalhar e chegar lá você não tem nada do que se basear, né? Então isso é bem complexo, é bem complicado, mas hoje em dia você já tem recursos. E o importante, né, é que tudo isso é disponibilizado gratuitamente, né? As imagens, né? As imagens são disponibilizadas. E o importante disso, que nós vamos ver até hoje, é saber o que você pode utilizar, por exemplo, né, desse material que está gratuito, né? E você tem ferramentas abertas, ferramentas livres que você pode usar, e também, né, vamos colocar assim, que você pode puxar uma imagem gratuitamente, né, e dependendo da necessidade do seu trabalho, do seu projeto, você pode utilizar isso também de uma forma gratuita, esse material, né, é só você buscar a fonte certa. Por exemplo, essas imagens de radar, elas estão disponibilizadas no site do Exército, né, do Banco de Dados Geográficos, né, do BDGEX. Isso aí qualquer pessoa faz um cadastro lá. Eu tenho meu cadastro, quando eu quero puxar algum material, eu vou lá, puxo e desenvolvo o meu trabalho em cima, né? Ou seja, tem que saber buscar a fonte, né? E aí uma outra fonte também que é interessante é você trabalhar com essas imagens que eu coloquei aqui, a chamada SRTM, né? Que é o chamado Shuttle Radar Topographic Mission, né? Essa é uma missão americana, mas o que isso tem de utilidade? Tem de utilidade que você consegue gerar altimetria, você consegue gerar curvas de nível de várias regiões, né? E você consegue trabalhar isso. Basta você acessar o local certo, né? Baixar a imagem que lhe interessa e fazer alguns procedimentos dentro de um programa, por exemplo, dentro do QGIS, do QuantumGIS, que é um programa aberto, e você consegue manipular isso, consegue gerar uma informação, claro, sempre analisando a questão da limitação da qualidade do material que você está puxando e de acordo com a necessidade do seu projeto, né? Às vezes você não pode puxar um material que vai te dar uma incerteza muito grande e o teu projeto requer uma incerteza menor. Mas se o teu projeto tiver uma incerteza até um pouco mais larga, você pode trabalhar com esse tipo de material, né? Isso aí, esse material também você encontra no site do INPE, também de forma gratuita. Eu vou entrar aqui no site, né? Nós vamos entrar também no QGIS e baixar umas imagens dessas e analisar como é que se faz você trazer isso para dentro de um material e gerar uma informação geográfica. Eu vou trazer isso também na aula de hoje, né? Esse uso do SRTM, mas também outra fonte. Dentro do site do INPE, você faz um cadastro e você tem acesso a essa informação, né? O acesso à informação, ele está lá, ele existe, né? A grande questão é saber navegar nos sites. Isso é uma grande coisa, porque você tem tanta informação que se tem, às vezes você se perde, né? Eu volto e meia, às vezes eu me perco fazendo essas buscas, mas depois consigo me encontrar e também, claro, puxar isso e usar dentro do programa. Isso aí também é outro fundamento que é bem interessante, né? Bom, e aí
nós também entramos agora, saindo um pouco da questão do uso do radar, né, que é tanto o SRTM quanto o da Amazônia, né, são imagens de radares aerotransportados, e aí nós entramos nessa questão das imagens orbitais, ou seja, as imagens que vêm de satélite, né? Aqui, por exemplo, nós temos um produto do IBGE aqui à esquerda, né? Que é esse produto aqui, que foi gerado de uma imagem de satélite, né? Tá aí, isso aqui, você faz um produto e gera um mapeamento a partir disso aí, gera uma carta-imagem, né? E aí tem um detalhe interessante, porque quando a gente fala de imagem, né, imagem não é foto, né? Imagem é algo que é obtido através da energia, né? A energia que vem do espectro visível, né? O chamado espectro eletromagnético, né? Que oscila desde a faixa dos 700 nanomicrons, né, até o 400 nanomicrons, né? Você vai desde o infravermelho até o ultravioleta, né? Então, essa parte é a parte visível do espectro que nós temos a visão. E aí nós vamos trazer alguns exemplos e mostrar uma coisa para vocês, né? Por exemplo, aqui eu peguei a especificação, por exemplo, de um satélite chamado Avenir, né? Que é um satélite que gerou várias dessas imagens que tem disponibilizadas no site do IBGE, por exemplo, também, que é outra informação aberta. E para trazer o seguinte, por exemplo, você vai lá e busca uma imagem de uma região, e aí que vem o grande barato interessante. Primeiro é você trabalhar sempre com a chamada, claro, a resolução espectral, né, quer dizer o quê? Dentro desse espectro eletromagnético, onde é que você trabalha, né, onde você está manipulando, utilizando seus dados. Então, por exemplo, você tem uma banda chamada, que aqui já é o chamado, que a gente chama de pancromático, né? Que ele vai um pouco aqui próximo ao 0,42, ou seja, próximo ao 400, aí você vai até os 50, dos 50 aos 52 você tem o vermelho, o verde, aliás, o azul, aliás, estou falando besteira, depois você tem o verde, depois você tem o vermelho, que você vai chegar próximo ao infravermelho, né? Então, essas são as resoluções das bandas, ou seja, toda vez que você tem um imageamento, se buscar uma imagem, sem ela estar tratada, o que acontece? A imagem ela vai vir basicamente nessas cores. E aí, quando se faz a junção das cores, né, vamos botar assim num linguajar bem mais direto, né, você faz todo um processamento de imagem, né, e aí você começa a ter aquele colorido. Né? Ainda vamos mostrar esses exemplos aqui e ver como isso é interessante. Mas o principal de tudo é isso aqui, a chamada resolução espacial, né? Então, isso aqui define, né, por exemplo, esses 10 metros, ele define para o que para a gente? Define qual é o menor detalhe que nós conseguimos enxergar nessa imagem de satélite. Ou seja, você tem um satélite lá no espaço, e esse satélite do espaço ele consegue detectar um objeto de um determinado tamanho, né? Então, um exemplo, a resolução espacial aqui ela é 10 metros desse satélite, ou seja, tudo menor do que 10 metros, você não consegue identificar. Mas tudo que for maior do que 10 metros, é possível você distinguir. Né? Então, a qualidade, né, a resolução espectral que você tem, combinada com a resolução radiométrica, que é a quantidade de bits, mas principalmente a resolução espacial é que define essa imagem que você pode utilizar ou não dentro do teu projeto, dentro do teu trabalho, né? Então, essa resolução espacial é ela que vai ditando tudo que nós temos aí. Né? Por exemplo, aqui eu peguei uma imagem, né? Eu baixei também lá no site do IBGE, tá vendo aqui a fonte, né? É importante, né? Eu tenho uma fonte, eu não tirei do meu estoque nem de nada. Eu fui lá no site do IBGE e busquei, ou seja, sempre você tem que dar crédito à fonte na qual você está buscando. Isso aqui é uma imagem da região de Salvador, né? E eu trouxe isso basicamente para mostrar o quê? Para mostrar o que é a chamada resolução espacial, ou seja, o pixel, né? O pixel é o chamado picture element, o elemento da figura, né? Ou seja, o menor elemento da figura que você tem. Então, quando se aproxima demais aqui, você vê que eu não aproximei tanto, você começa a ter uma distinção, né? E uma amostra de vários quadradinhos, vamos colocar assim. Esses quadradinhos são os chamados pixels, né? Ou seja, naquela imagem anterior, que eu vou voltar aqui, por exemplo, 10 metros, tá vendo? Resolução espacial de 10 metros.
Supondo que essa imagem aqui seja a mesma imagem, cada quadrado desse corresponde a 10 metros. Aí você fala, pô, legal, então, pô, tudo que for maior que 10 metros eu consigo detectar, o que for menor que 10 metros você não detecta. Claro, isso aí é que é a função da resolução espacial, que é o importante para nós detectarmos. Então, se eu olhar aqui à esquerda, eu vejo os rios, vejo a hidrografia, né? Vejo o sistema lagunar, vejo manchas urbanas, mas principalmente eu consigo saber que essa imagem tem uma resolução, estou dizendo aqui, de 10 metros, eu não sei nem que imagem é essa, mas está ali, é uma imagem que tem 10 metros. E o importante, eu não sei se aparece muito borrado para vocês, é que cada pixel desse, o que ele tem? Ele tem uma cor definida, né? Então, à medida que você aproxima, você vai ver uma cor. Essa cor, ela é fruto de uma combinação de outras cores. Mas que outras cores são essas? Então, ela possui uma trinca numérica, né? Vamos botar assim, uma trinca de combinação. Numérica não, na verdade, ela possui várias cores, né? Que representam aquela combinação, te dá uma cor. A combinação que gera aquela cor do pixel, né? Ela é uma combinação de vários tons de verde, vermelho e azul, né? Ou seja, eu tenho o RGB, o Red, Green, Blue. Então, essa combinação de azul, vermelho e verde me dá a cor, gera para mim, no caso, a cor do pixel, né? E aí você fala, pô, mas como é que essa combinação é feita? Ou seja, você gera uma matiz, vou botar assim, uma matiz de cores, olha só o nome que eu estou falando, aonde eu vou chegar. Vocês geram uma matiz de cores, na qual você olha assim, esse verde aqui é um verde claro, mas esse verde claro é a combinação de mais verde, por exemplo, menos vermelho, um pouco mais de azul, estou dando um exemplo, tá? E isso aí é combinado através de uma matriz. Então, essa matriz, né, que é uma matriz 3x3, por exemplo, ela te dá uma matriz 3x3, estou dando um exemplo aqui, né? Não necessariamente é isso, mas você tem uma matriz 3x3 que cada elemento da matriz, cada IJ que você tem, vocês vão lembrar da geometria analítica, né? Cada IJ que você tem da álgebra linear, cada IJ que você tem, o elemento A11, ele pode corresponder a determinado tom de verde. O A12 é um outro tom de verde, o A13 é um outro tom de verde diferente daqueles anteriores. Aí o A21 pode ser um tom de vermelho, o A22 um outro tom de vermelho, e por aí vai até você fechar no azul. Por isso que diz, e em várias aulas eu comentei com vocês, que quando a gente tem esse tipo de produto, no qual eu tenho a identificação através do pixel, ao invés de ser na coordenada, eu tenho um produto que a gente chama de matricial, né? Onde tem um produto que a gente usa um termo que parece direto dentro do QGIS, que é o raster, né? Ou seja, a imagem na qual você não tem a coordenada de cada elemento não é um XYZ definido, ele é um conjunto de combinação de cores, vamos botar, que formam aquela cor do pixel, é o que nós chamamos de matriz, de imagem matricial, ou seja, na linguagem científica seria o raster, né? A imagem raster. Por isso que há uma diferença, agora chegou a hora de falar, ou seja, a gente tem a questão vetorial, que são a coordenada dos pontos, cada ponto é representada por x, y, z, e você consegue, se você entrar no teu programa gráfico lá, no teu CAD, você dá um toque, ele vai te dar uma identificação x, y, z, de uma coordenada espacial. À medida que um pixel desse, você pode aproximar, você pode estar dentro do QGIS, que ele vai estar coordenado, né, aquela imagem como um todo, mas você não tem aquela informação pontual da coordenada do pixel. Você tem a informação de um conjunto de cores, né? Então, a grande importância do pixel é que define a resolução espacial que você tem, né? Ou seja, o máximo que você consegue aumentar sem distorcer e enxergar,
e saber que o pixel é uma combinação de cores, né? Isso aí é o grande fundamento e o grande barato disso aí, né? E aí, trazendo aqui um outro exemplo, esse aqui já é do Cibers, né? Cibers é um projeto do Brasil com a China, ou seja, aqui está aqui, China-Brasil, China-Brasil, Earth Remote Sensing, né? Alguma coisa assim, né? Sistema remoto da Terra, de monitoramento remoto da Terra, Brasil-China, né? Isso também são imagens que você tem gratuitas, né? E você tem lá, ó, 20 por 20 metros. Né? Então, esse daqui, que tem uma resolução de 20 por 20, olha o detalhe interessante, né? Esse daqui é uma imagem que você disponibiliza lá, tem vários projetos Ciber, esse aqui é o Ciber 3, você dentro do site do IBGE você tem informação, mas dentro do INPE também. O IBGE já te traz a imagem já trabalhada que o IBGE utilizou. Dentro do site do INPE você consegue todas as... a sua imagem bruta, né? E aí um detalhe interessante que você tem um pixel de 20 metros e aqui você mostra as bandas, tá vendo? De 0,51 a 0,73 você tem o PAN, que é o PAN cromático, ou seja, o preto e branco. Né? No limite dele você tem o azul, o blue, e depois do blue você tem o verde, né? O 52, 59, e depois você tem o vermelho, 63, 69, e depois você tem o infravermelho próximo, que é o abaixo do vermelho, mais próximo ao vermelho. Que aí você tem o chamado infravermelho, que é uma outra, já fora do espectro, né? Mas não tão longe do espectro, né? E aí você também tem um infravermelho termal, e, por exemplo, quando você está fazendo um sensor, um satélite que faz imageamento para observar queimadas, para observar mudança climático, né, de meteorológico, para você poder saber a diferença de pressão, de temperatura, você usa esse imaginamento termal, porque aí você consegue saber quais regiões do planeta estão mais quentes do que outras. Tudo isso aí vem disso aí. Tudo isso aí vem disso aí. Tudo isso aí vem dessa análise espacial. Né? Então, isso é interessante de saber, né? E da onde tem o produto chegar para o usuário, né? Para nós, usuários, ele tem todo um tratamento e tem todo um procedimento, né? E aqui tem um outro também que o IBGE utiliza, que é o satélite ALOS, né? Que esse aqui já você entra no site do INPE, no próprio site do IBGE também, você pega, você tem um chamado sensor pulsar, né? E aí você tem, dependendo do sensor que você pegar, você tem resoluções de 7 a 44 metros, de 14 até 88, enfim, você tem várias coisas interessantes ali para você também buscar, né? Isso aí também você consegue. E aí a gente chega no nosso ambiente comum, mais popular, que é o Google Earth, né? O Google Earth é a popularização do sensoriamento remoto, né? Desse uso das imagens de satélite, né? Que é o que uma ferramenta, né? Que, enfim, muita gente pode não conhecer, como muitas pessoas conhecem, muitas pessoas manuseiam, muitas pessoas já utilizaram isso há muito tempo. E nós vamos trocar hoje, vamos fazer vamos abrir o Google Earth. Pode ser novidade para uns, outros podem não ser novidade, algumas coisas, mas nós vamos fazer algumas coisinhas dentro do Google Earth, né, para vocês poderem ver aí, né? E nós vamos voltar nessa situação já já. Eu vou compartilhar com vocês aqui, nós vamos entrar, antes de entrar no Google Earth, nós vamos vir aqui agora, lá no site do INPE, eu vou mostrar para vocês. Tá vendo? Esse aqui é o link do INPE, né, onde você chega e busca aquelas imagens do SRTM, né? Então, aqui tem o Brasil todo, né? Você vê que tem vários, não sei se está nítido aí, você tem vários quadradinhos, vamos botar assim, na verdade são retângulos, né? Que você vai abrangendo todo o território brasileiro, né? Eu vou aproximar um pouco aqui do Rio de Janeiro, eu vou só no scroll, ele vai aproximar um pouco a tela, vai fazer a resolução aqui, né?
Então, o que acontece? Aqui ele coloca, você tem vários números aqui, esses números têm umas coisas interessantes. Tá? A 21, né, que seria a 21ª folha que você vem vendo aqui, né, nesse índice que ele criou, você vai tendo 42, 43, 45, 46, você vai criando várias numerações que o INPE criou essas informações. Tá? 21 tem a ver com a latitude, né? 21 graus, 42 minutos, 22 graus, 42 minutos. Né? E aí você tem 22 graus e a longitude, 43 graus, 22 graus, 42 graus de longitude, 22 graus, 43 e 50 de longitude, 22 de latitude, 45, e por aí você vai, e aí você escolhe a sua região. Quando você vai, por exemplo, eu vou aqui pegar essa região mais aberta aqui de campo, né? Por exemplo, eu venho aqui, eu dou um toque aqui nessa tela, ele começa a mostrar para mim, está mostrando para você os vários produtos que tem ali. Ou seja, todos esses produtos aqui são produtos, imagens de radar, separados todos eles por camadas. Né? Então, existe uma camada que dá o relevo sombreado, outra você tem a declividade, outro você tem os talvegs, que você puxa a hidrografia, outro você tem a altitude, você consegue gerar curva de nível. E cada arquivo desses são pesados, né? São arquivos de 50 megas, né? De uma quantidade de megas até interessante. Né? E, por exemplo, quando você faz isso aí, eu vou compartilhar só com vocês aqui uma tela, enquanto a tela do INPE aí com vocês, eu vou compartilhar só o meu Explorer aqui para vocês verem uma coisa aqui. Bom, tá vendo aqui? Todos esses arquivos aqui, por exemplo, eu baixei da folha 2245, né? E aí você tem todos aqueles, declividade, relevo sombreado, altitude, eu não sei de cabeça tudo isso não. Tá? Isso aí são todas informações TIFF que você tem, ou seja, a imagem que você tem, a melhor resolução, então fala, a imagem, a gente conhece o JPEG. O JPEG não tem grande resolução. Né? A qualidade do JPEG, não estou falando da resolução espacial. Eu posso ter uma resolução espacial, ou seja, aquela onde você identifica o pixel, né? Mas é aquela resolução radiométrica, a outra que já dá uma qualidade melhor na definição dos pixels, né? Não definição dos pixels, não tamanho de pixel. Aí você vê que o TIFF é o melhor imagiador que você tem, é o formato TIFF, né? E você vê aqui que são arquivos grandes, 75 megas, 18 megas é o menorzinho, mas tudo coisa grande, né? Então, gente, o que acontece? Eu baixo isso aqui, por exemplo, e eu vou lá no QGIS. Eu vou compartilhar o QGIS agora com vocês. O QGIS vai abrir, tá o QGIS aqui. E aí, eu já começo a mostrar uma outra coisa dentro do QGIS, né? Eu vou jogar uma camada raster. Por quê? Porque é uma imagem, ele tem pixel, né? Não é um vetor, não é um desenho do CAD, não é um conjunto de linhas, é um conjunto de pixels, né? Ou seja, você tem uma imagem ali. Eu vou trazer uma imagem dessa de algum lugar ali daqueles. Vou só fazer uma coisa bem... para não estender e ficar travando muito o QGIS, porque quando joga com Teams ele fica muito pesadão. Né? Mas, fora do Teams, ele vai bem rápido. Né? Eu vou adicionar um desses chifres ali que representa, por exemplo, o relevo sombreado. Só para vocês verem uma prática aqui bem rápida, né? Só para ter ideia do que ele faz. Eu vou trazer esse relevo sombreado aqui. Ó. Tá vendo? 22 graus sul, 43,50 oeste de longitude, né? Relevo sombreado, RS, eu vou trazer ele aqui, eu vou adicionar e vou fechar. Eu só estou trazendo aqui, é um procedimento do QGIS, né? De trazer para dentro localizar onde está dentro do meu computador, tá? Em um local lá, eu adiciono, né? E vou fechar ele. Só vou trazer esse raster para dentro do meu ambiente gráfico, ou seja, você tem a fonte é lá no INPE. Eu fui lá naquele site do INPE e busquei a fonte. E aí, a partir do momento que eu fui lá no INPE e busquei, eu agora joguei para dentro do QGIS. E aí, claro,
gente, chegou dentro do QGIS, aí você vai ficar uma fera no QGIS aí. Aliás, só falar em QGIS, eu vou disponibilizar para vocês depois um material que é muito interessante, que é um guia de como usar o QGIS versão 3, alguma coisa que é a mesma versão que eu uso, né? Ou seja, ali tem é um guia muito interessante. Eu vou deixar isso disponibilizado lá no NEAD, ele é muito grande, tá? Tem 50 megas. Mas quem tiver interesse em ir aprofundando seus conhecimentos no QGIS, ou seja, a gente vai conversando sobre esse básico que a gente vai mostrar nas aulas, mas quem tiver disponibilidade, quiser acompanhar um tutorial, uma ideia interessante, esse material é bem legal. Eu vou disponibilizar isso lá, só para lembrar isso aí. E aí, gente, eu estou mostrando uma coisa para vocês, que isso aqui é o seguinte, tá vendo? Isso aqui é um relevo sombreado de uma região. Isso aqui é o Rio de Janeiro, tá? Aqui está a Baía de Guanabara, onde está passando a mão aqui, a Baía de Guanabara, né? Niterói, São Gonçalo, e aqui você tem, essa aqui já não é mais a Bahia, mas isso aqui é toda aquela baixada ali que pega Guapimirim, Magé, né? Quem conhece a região, Itaboraí, Guapimirim, Magé, Itaboraí, quem conhece o Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando, aqui já é a cidade do Rio, e aqui você tem a parte de serra, né? Petrópolis, Teresópolis, Serra dos Órgãos, e por aí você vai. Eu vou só dar uma aproximada aqui, só para vocês verem. Isso aí é um relevo, uma das camadas que tem ali dentro daquela missão SRTM, que ela mostra um relevo sombreado. Então, eu estou aproximando aqui, não sei se está muito nítido para vocês, mas está vendo? Então, você tem uma parte aqui, ó, você tem uma parte aqui que está mais um cinza, um cinza mais claro, outra parte de cinza mais escuro. Quando a gente olha isso aqui, a gente fala assim, se eu olhar, isso, não sei se está nítido para vocês, mas olhando assim por exemplo, essa formação rochosa aqui, né? Aqui, onde eu estou passando a mão, parece que a área é mais suave, né? E, por outro lado, essa parte aqui, o relevo é mais inclinado, né? Mais direcional, um pouco mais agudo, né? E aí, por exemplo, cruzando essa ferramenta aqui, imagina que eu vou fazer um trabalho nessa região, que eu tenho que fazer algum trabalho de análise de encosta ou alguma coisa assim, não sei, estou falando uma coisa da minha cabeça. E aí, uma das ferramentas que o QGIS permite, né, é você fazer uma análise de declividade. Por exemplo, eu tenho toda essa região aqui, eu posso separar dentro dessa região as partes que são mais sensíveis da declividade baseado nessa imagem que foi obtida, né? Aí, dentro do QGIS, né, aqui existe um menu que é chamado análise, ou seja, existe um menu de raster, né, ou seja, você só trabalha com o que tem pixel, e você tem uma outro menu de vetor, que você trabalha necessariamente com o que é vetorial, ou seja, um produto que veio do CAD, um exemplo. Tá? E aí, quando a gente conseguir falar um pouco mais do QGIS, nós vamos ver isso aí. Mas, traduzindo, imagina, existe uma ferramenta aqui de análise, que é uma ferramenta de análise de declividade. Né? Ou seja, eu posso pegar essa imagem e fazer um estudo de declividade aqui para ele separar para mim o que é mais representativo a nível de ter mais inclinação do que o outro lado que tem a menor inclinação dentro de uma região de trabalho, dentro de uma cadeia de montanhas, de uma região, uma microbacia hidrográfica, por exemplo, né? Eu vou usar isso aqui, essa análise de declividade aqui. Ó. Ele vai abrir aqui uma opção para mim, tá? Eu já pedi a opção. Você veja, eu peguei o raster e estou fazendo uma análise de declividade, né? E aí ele vai pegar aquela imagem, tá vendo? Relevo sombreado, 22 graus sul, tá? Aquela mesma imagem. Se eu quiser, eu posso botar para a declividade ser expressa em percentual ao invés de graus, ou posso fazer algumas coisas. Zevenberg, eu não sei o que é isso, mas tem várias coisas aqui, mas a gente pode usar. Vamos usar aqui, vamos deixar isso aqui do jeito que está, não vou mexer muito, não. E eu vou executar isso aqui, por exemplo. Bom, ele faz um comando aqui que ele vai executar, ele vai dizer para mim que já está pronto. Eu só fiz uma execução simples, pronto, fechei.
Vou fechar aqui o meu menu de observação. Então, o que a gente observa aqui? Que ficaram partes brancas e partes escuras, né? Então, o que isso quer dizer? Eu vou dar um zoom numa parte dessa aqui, ó. Está vendo aqui que ficou uma formação estranha aqui, preta, né? Quando eu desligo ela, essa camada do estudo da declividade, né, e observo aqui, eu vejo o quê? Que essa região aqui, ela é uma região que ela está um pouco mais escura, ou seja, ela está mostrando uma inclinação diferente da outra parte aqui, né? Ou seja, aqui eu consigo trabalhar o meu estudo de declividade, por exemplo, né? Claro que vê o que acontece na Baía de Guanabara aqui. Ó. Na Baía de Guanabara ele mostra uma coisa que não é real, mas você tem que saber que aquilo é Baía de Guanabara. Tá vendo? Aqui é o contorno da Baía de Guanabara. Ele mostra umas linhas que não são linhas de relevo, são linhas criadas até pelo próprio programa, pela própria imagem, né? Ele faz umas ligações aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a Baía de Guanabara, esse contorno aqui cinza, ou seja, tudo isso aqui é água, né? Mas para você compor um relevo, ele pega um ponto, por exemplo, ele pega um ponto de cota aqui, que está na Ilha do Governador, um ponto de altitude aqui, e liga num ponto lá em São Gonçalo. Aí ele forma essa triangulação aqui. Essa triangulação, tá vendo? Ela mostra esses borrões. Mas são situações do qual você não vai estudar, não vai estudar a Baía de Guanabara ali nesse aspecto. Então você fala, isso aqui eu considero que eu sei que isso aqui é desnecessário dentro do meu trabalho. Mas isso é importante para você ver, por exemplo, eu vou fazer um estudo aqui na Ilha do Governador. Aí aqui na Ilha do Governador, tá vendo? A declividade já não... A Ilha do Governador não tem grandes elevações. Você tem ali o Morro do Dendê, você não tem muita coisa, mas você tem regiões muito baixas. Mas você pode configurar isso. E também isso vai pela limitação, porque esse SRPM, ele tem uma geração das curvas, vamos botar assim, a geração do relevo desse SRPM é de 30 em 30 metros. Então, se você tiver um morro de 50 em 50 metros, se você tem um morro que tem menos de 50 metros, você não vai ter a identificação dele, ele não vai conseguir ser identificado. Mas, por exemplo, se você vai numa região mais rochosa aqui, ó, subindo aqui a Serra Dedo de Deus. Dedo de Deus deve ser por aqui. O Apimirim, subindo a Serra, deve ser aqui. Aí você já começa a ver regiões bem mais aqui, a Serra dos Órgãos, tudo isso aqui, aquela parte de Teresópolis ali, você começa a ver algo bem mais severo, né? Bem mais mudado um pouco mais. Isso aqui é só para mostrar para você, gente, que dentro do QGIS, né, você consegue fazer vários trabalhos em cima disso. Então, o que ocorre? Você vai fazer um estudo, você pode fazer um estudo de uma região ali, um estudo de bacia, por exemplo, você vai delimitar, deixa eu pegar uma região mais favorável aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma região dessa daqui, por exemplo. Aqui você começa a delimitar as cristas, então você sabe que aqui você tem várias nascentes aqui, você vai ter todo um sistema de drenagem. Então, se você analisar a declividade dessa região aqui, essas manchas pretas, você consegue associar elas a regiões de formação de bacia. Então, o geoprocessamento, ele te dá essa possibilidade de você conseguir setorizar uma região, por exemplo, e trabalhar em cima disso. Isso claro, você tem que ter prática no QGIS, você tem que saber buscar os elementos, trazer os elementos para dentro do programa, ter a condição prática de manusear o programa e extrair a informação para você poder, sim, aí você usa ferramentas adicionais dentro do QGIS que lhe permitem, por exemplo, a análise espacial e você formar um conjunto de uma região, seja uma macrobacia, uma microbacia, você consegue fazer isso aí dentro do QGIS. Tá? Então, sim, isso é possível fazer, né? Há 2 anos atrás, né, a gente fez um trabalho orientei um aluno de trabalho de conclusão de curso que justamente ele fez um TCC dele em cima disso, né? Ele pegou dentro do QGIS, né, e delimitou uma região, né, delimitou a região de Japeri e fez uma análise hidrológica, né, da microbacia, trabalhando essencialmente dentro do QGIS. Isso foi um trabalho muito legal, um trabalho bem interessante, mas, assim, te dá uma ferramenta e você consegue trabalhar e desenvolver coisas em cima disso aí, né? Então, é importante entender esse meio.
Claro que a gente não está aqui... eu usei poucos passos aqui no QGIS, estou me policiando aqui para não ser muito rápido, né? Mas a gente sabe que o QGIS, você tem um sistema de coordenadas, tem sempre que trabalhar com a coordenada, você tem que trazer a coordenada para dentro, né? Para você poder entender, né? E, claro, você saber que você não está numa questão vetorial, né? Ó, eu estou aproximando bastante aqui para vocês verem que aqui tem um pixel, né? Se eu medir esse pixel aqui, eu vou ver que eu vou fazer bem aproximado aqui, ó. Olha lá, ele tem 30 metros, tá vendo? Está 28,79. Não sei se está aparecendo para vocês, 29 metros, né? Então, ele tem uma resolução de 30 por 30, né? Então, esse pixel aqui, essa imagem, se você... Deixa eu ver se tem... Aqui não tem, não. Aqui tem uma coordenada que eu peguei dentro do pixel. Mas dentro aqui do QGIS, eu consigo buscar uma informação, mas eu tenho que trabalhar dentro de uma outra função aqui dentro. Que eu consigo saber qual é a matriz disso aqui. A matriz, ou seja, a quantidade de verde, vermelho e azul. Nesse caso, está tudo pancromático, né? Ou seja, está preto e branco. Eu consigo saber essa quantidade e entender qual é a matriz que forma esse conjunto de cores aqui, né? Esse é um exemplo de um pixel, né? Eu aproximei aqui no scroll, fui aproximando, até chegar ali. Ou seja, aqui eu só tenho situações de 30 em 30 metros, tá? Então, essa ideia de trazer isso aqui no QGIS é mostrar que você tem uma ferramenta que você consegue buscar, você vai lá no site do INPE, traz a informação, né? E aí você consegue jogar dentro do QGIS. Quando você joga dentro do QGIS, você consegue trabalhar um pouco melhor todas essas informações, né? Isso aí é uma coisa, algo de mais interessante aí, tá? Então, isso eu vou sair do QGIS, não vou usar mais o QGIS aqui, para não ficar carregando demais o computador aqui. Eu vou agora voltar, eu vou lá para a tela principal agora, e vou chamar o... antes disso, eu vou mostrar uma outra coisa aqui. Deixa eu compartilhar uma outra coisa com vocês, que é importante da... Está aparecendo aí o site do INPE, né? Tá. Sim. Isso. Aí eu vou lá naquele site que vocês adoram, que não conseguiram andar, aquele site da Prefeitura da Galeria, né? E nesse site da galeria aqui da Prefeitura tem uma coisa interessante, que é isso aqui, ó, chamado Landsat Explorer, né? Que é um aplicativo que é para você trabalhar com imagem de satélite, né? Mas eu treino isso aqui para quê? Para mostrar uma coisa para vocês, uma funcionalidade interessante. Deixa eu ver mais que ele carrega, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui está a cidade do Rio de Janeiro, tá? A cidade do Rio de Janeiro aqui, ele já vai voltando, está indo aí está aqui Grande Rio, Baixada, e vai embora. Mas não, vamos aproximar aqui. Então, gente, isso aqui está todo mundo vendo essa tela aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a imagem de satélite, quando ela está, vamos dizer assim, ela é uma imagem crua, né? Ela é o azul, ela é verde ou ela é vermelha, né? E aí a combinação dessas cores vai gerando um tipo, isso aqui é um tipo mais básico, né? Ou seja, esse tipo básico aqui a gente vê em verde, o que está verde é vegetação, né? O que é esse escuro é hidrografia, né? Ou seja, Lagoa Rodrigo de Freitas, Baía de Guanabara, a Lagoa de Marapendi, Lagoa da Tijuca, né? A Lagoa de Marapendi está aqui, Lagoa da Tijuca, tudo isso aqui na região, né? E essa parte mais rosada é justamente a ocupação urbana, né? E esse site aqui é interessante, vamos dar uma navegada para um lugar aqui, um lugar interessante aqui, que eu vou mostrar para vocês. Estou aproximando aqui naquela região um pouco mais ali da Barra da Tijuca, mas eu quero chegar nisso aqui, ó. Vou ver se eu chego ali perto do campo de golfe, ó, Ilha de Goga, aqui está o campo de golfe, ó. Itanhangá Golf Club, assim, acho que não tá muito nítido, não.
Ele está mostrando alguma coisa aqui. Então, eu estou chegando nessa região aqui porque esse visualizador, né, dentro do site da Prefeitura do Rio, né, que permite até que a gente faça algumas coisas. Então, é possível ver aqui algumas ocupações. Eu queria aproximar um pouco mais, mas talvez eu consigo assim. Eu acho que assim está melhor. Então, é um borrão mesmo, tá? Mas esse borrão é só para mostrar uma coisa. Se eu entrar numa ferramenta de tempo aqui, isso aqui é aquela região que o Tanhangá Golf Club. Aqui é mais ou menos aquela região que teve o desabamento da Muzema, né? Muzema, Tijuquinha, Morro do Banco, toda essa região aqui. Então, isso aqui é uma imagem mais recente, nós vamos ver até isso aqui. Está vendo aqui, ó, mais recente, imagem 17 de 1988. Deixa eu jogar deixa eu fazer uma seleção de tempo aqui, só para a gente mostrar uma coisa aqui. Eu vou puxar aqui, eu vou botar um ponto aqui, só para vocês verem uma coisa. Nessa região aqui, ó, ele vai buscar aqui, dentro dessa região, ele vai buscar algumas imagens que ele tem dentro do banco de dados dele e está disponibilizado lá. Tá vendo? Ele está mostrando para mim um gráfico aqui, né? Eu tenho uma imagem, isso aqui é a imagem que eu tinha em 88, né? Então você vê a mancha urbana, né? A parte verde, né? Vou até afastar um pouco mais. Não sei se fica muito nisso, mas vamos ver aqui. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Então, se eu vier numa imagem aqui, ó, eu vou para 85. 85 a gente começa a ver que tem, dependente da qualidade da imagem, tá? Mas você vê isso aqui bem mais vezes. Isso aqui não é lagoa, não, tá? Isso aqui é por causa da própria imagem na época. Isso aqui é tudo vegetação, tudo aquela Serra da Tijuca. Aquele lá do maciço da Tijuca, a gente vai. Aqui já está muito ruim, 80 está muito ruim, não dá nem para ver nada. Então vamos botar isso aqui, ó, de 2001. Quando a gente salta isso, olha como é que a vegetação está aqui. Quando a gente salta, dá um salto aqui para. Isso aqui é o Alto da Boa Vista, né? Talvez fique um pouco mais nítido se andar um pouco para cá. Vamos ver aqui, essa região aqui, acho que vai ficar mais nítido. Deixa eu ver agora aqui, se eu chegar em 2020. Essa imagem está com muita nuvem, não está dando muita possibilidade de ver. Aqui, ó. Essa daqui está um pouco mais nítida. Essa daqui é desse ano, ó, 2020. 2 de junho. Então, vê aqui que a mancha urbana, ó, ela vai ocupando essas áreas que eram de floresta, né? Toda aquela área ocupada ali da Muzema, toda essa região ali, que é uma região que é um pouco complicada, né? Então, aqui, é possível ver nessas cenas o quanto vai mudando, né? O quanto vai avançando a ocupação urbana para dentro dessas áreas. Isso é uma coisa, claro, tem que fazer um estudo um pouco mais delicado, né? Com mais calma, mas é importante ver isso aqui. Isso aqui é feito também através de imagem de satélite, né? Ou seja, através de uma imagem de satélite você consegue acompanhar essa ocupação irregular, uma série de coisas são detectadas aqui, né? Então, quando a gente realmente é possível monitorar a queimada, claro que é possível monitorar a queimada. Esses satélites estão permanentemente aí no céu, né? Lá no espaço, né? Orbitando. Então, é possível você identificar uma série de coisas. Mas isso é uma ferramenta que usa a imagem de satélite, usa o sensoramento remoto e está disponibilizado lá no site da Prefeitura do Rio, né? Então, agora eu vou voltar aqui ao Google Earth, né? Eu vou dar uma entrada aqui no Google Earth para vocês verem, né? Agora não está aparecendo nada, está aparecendo eu aqui. Eu vou entrar aqui no Google Earth. Assim que entrar, eu vou entrar aqui para poder ver. Não, interessante, né? Isso aí já é uma coisa mais, vamos botar assim, essa visualização do site da prefeitura é algo um pouco mais técnico, né? Vamos botar assim. E aqui agora nós vamos no Google Earth, que também tem, claro, todo o seu uso técnico, né? E nós vamos entrar nele aqui agora para dar uma... Ai, pô,
Tá aqui, deixa eu entrar no Google Earth. Pronto. Bom, essa aqui é a tela inicial do Google Earth. Está todo mundo vendo o Google Earth aí? Tá, né? Tá, professor. Tá. Tá. Então, o Google Earth aí, tem lá uma imagem da Terra, né? O Google Earth é um grande mosaico de imagens de satélite, né? Então, todas aquelas imagens que eu fui mostrando para vocês, eles criaram um mosaico, ou seja, foram ligando as partes e vai mostrando tudo isso aí. Então, o Google Earth, eu só estou no scroll aqui, por exemplo, mas se eu quiser ir para Rua Antenor de Moura Raunhete, lá no bairro da Luz, no Nova Iguaçu, eu vou até lá. Bom, está aqui, cheguei lá, está aqui a Rua Antenor de Moura Raunhete, está aqui o campus da instituição, né? Está aqui o campus da UGB, a Unig e tal, está todo mundo aqui. Né? Então, o que acontece? O Google Earth, aquele MyMaps, né, ele também trabalha com imagem no Google Earth associada, só que o MyMaps ele é um pouco, ele é mais, pouco não, bem mais restritivo, né, ou seja, com bem menos recursos do que o Google Earth. O Google Earth ele já tem bem mais recursos do que o MyMaps, por exemplo, né? Então, aquela questão temporal, né, que a gente viu lá do site da prefeitura, você também consegue ter aqui no Google Earth, né? Por exemplo, se eu vier aqui, ó, e selecionar esse relógio, né, e tudo isso eu vou fazer hoje aqui, boa parte disso está relacionado também com a prática de vocês que eu disponibilizei lá no NEAB. Mas a gente vai passar isso aqui e tal, vamos conversando. Então, esse relógio aqui, trazendo primeiramente esse relógio, porque eu mostrei a questão temporal lá, e aqui a gente pode também ver uma questão temporal. Então, a gente vê aqui que essa imagem aqui de 2020, nós temos umas mudanças e tal. Se nós formos lá para 2014, já tinha uma outra configuração ali, por exemplo, a imagem não está muito boa. Mas em 2012, aqui, não existia o estacionamento, o estacionamento era contínuo, era maior, não tinha quadra, né? Em 2010, por exemplo, aqui, tá vendo? Tinha uma outra quadra lá dentro, né? Depois tudo virou um grande pátio. Isso aí só mostrar a diferença no campus da instituição ali, 2008, né? Estava isso lá, né? Nessa época, eu lembro ainda que foi quando eu cheguei lá, 2007, ainda tinha isso aqui, ó, tá vendo? Você tinha uma boa diferença naquela região ali. Você vê que ela parecia ser bem mais arborizada, a região ali, do que ela é hoje em dia, né? E aí, finalmente, a gente vai para 2020, né, 2019. Você vê que quando ele abre aqui, ele abre logo na melhor imagem que tem, tá vendo? A melhor imagem que tem é essa de 30/6/2018, né? Aqui tem uma resolução melhor, uma qualidade melhor, né? Na resolução, não porque ele não está falando sobre isso. Então, o Google Earth, você vê que o meu aqui está mostrando a coordenada UTM aqui no rodapé, né? Mas ele é um visualizador, né? Isso não é um programa, é um visualizador, né? Você consegue gerar muitos recursos dentro do Google Earth, sim, é possível, né? E o Google Earth ele tem uma ferramenta que você pode salvar ele em formatos de você trocar com o QGIS, por exemplo. E com o AutoCAD também. O AutoCAD também reconhece uma extensão chamada KML, aquela extensão que vocês geraram lá no MyMaps, na avaliação de vocês. Eu insisti muito, bati muito nessa tecla. Por quê? Porque esse KML é um formato de intercâmbio de informações, ou seja, eu posso pegar um KML, sair do MyMaps, ir para o Google Earth, porque ele é natural do Google Earth, mas eu posso trabalhar com ele no MyMaps, eu posso entrar com ele no AutoCAD, eu posso entrar com ele no QGIS e posso entrar com ele em outras plataformas, né? Então, por exemplo, mas como é que eu vou fazer isso? A mesma coisa que vocês fizeram lá no
no MyMaps, mas só que com uma conotação um pouco diferente. Por exemplo, se eu quiser agora, eu vou adicionar um polígono aqui. Tá vendo? Eu vou pegar um polígono e vou desenhar um polígono, né? Se eu desenhar um polígono, eu vou chamar isso aqui, por exemplo, da quadra. Quadra facul. Ele me dá a possibilidade, né, de mostrar as medidas que eu vou estar fazendo e também a área, em vários formatos, seja em metro quadrado, várias unidades, aliás, em quilômetros quadrados, hectares, pés quadrados, acres. Eu vou botar em metros quadrados. Né? Se eu quiser trabalhar bem isso aqui, eu vou aproximando, né? Aquela quadra que vocês mediram em topografia no semestre passado, que mediu o lado azul, eu vou ali, eu dou um toque aqui, só vou tocando em cima, eu vou tocando aqui, eu vou tocando aqui. Fiz minha quadra. Pô, mas eu não estou vendo nada. Não tem problema. Né? Eu venho aqui e tiro essa opacidade, né, essa questão opaca, e boto uma questão transparente. Eu vou botar uma opacidade aqui, não muito transparente, vou botar ela aqui de 30%, um exemplo. Aí, vou mudar essa cor aqui para vermelho. Tá vendo? Só no estilo cor eu vou fazendo isso. Tá ali, ó. Tá um vermelho muito ralo, mas é normal isso aí. Né? Eu vou botar a linha também em vermelho. Se eu quiser colocar, não, vou botar a linha em azul. Vou botar minha linha azul. Se eu quiser melhorar o meu ajuste, eu aproximo aqui, só no scroll. Eu vou ajeitar um pouquinho mais para cá minha quadra. Vou deixar essa faixa branca de fora aqui. Eu vou botar ali. Aqui, por causa da sombra, me traiu. Mas eu vou botar ali. Tá bom. Isso aqui está botando a minha quadra lá da faculdade com uma medida de 398 metros quadrados, me dando um perímetro de 82,30. Né? Ou seja, você consegue desenhar um polígono desse, eu desenhei esse polígono, por exemplo, dei OK. Né? E se eu vier com o botão em cima, botão direito, no caso, não esquerdo. Esquerdo não estou fazendo nada. Com o botão direito eu posso tanto ativar a propriedade da quadra, voltar para aquela questão, eu não quero ele vermelho, eu vou botar ele 60% sólido, está ali. Botei ele 60% sólido. Mas eu não quero aqui, eu quero pegar esse agora aqui, quero enviar por e-mail, enfim, eu faço o que eu quiser, mas eu quero pesquisar outra coisa com ele, eu quero salvar ele com uma outra extensão, né? Eu quero salvar ele, por exemplo, em KML. Eu vou lá em faculdade e tal, vou escolher um caminho que eu queira, né? Tal, vou colocar ali e vou salvar essa minha quadra. Eu posso tanto salvar em KMZ, que é um formato que é reconhecido só no Google Earth, e alguns outros pouquíssimos programas, ou eu vou salvar ele naquele que nós conversamos e já trabalhamos várias vezes, no KML. E eu vou salvar ele em KML aqui. Por exemplo, eu venho aqui e salvo ele em KML. Eu salvei em KML. O que isso vai me dizer? Se eu chegar, eu vou jogar ele fora aqui, eu vou excluir ele. Vou excluir. Mas se eu for lá no meu computador e novamente acionar o programa, tá vendo? Ele abriu ali para mim, ó. Abriu a quadra aqui. Ó. Ele está guardado no meu computador. Eu só mudei o diretório e abri ali. Então, isso aqui é você desenhar um polígono. Assim como se eu quiser desenhar uma linha, eu também venho aqui e adiciono um caminho. Eu posso vir aqui e vou botar aqui. Essa rua aqui, acho que é a Rua Batista, né? Vou botar aqui, Rua Batista. Rua Batista. Vou botar ela numa cor amarela. Eu venho aqui e vou traçar. Vou traçar uma linha daqui e vou até aqui. Ó. E dou um OK. Aqui minha linha é lançada. Se eu quiser salvar minha linha, eu salvo ela. Eu posso salvar ela em KML também. Vou salvar ela lá, Rua Batista. E ela está ali. Tá? Então, tem essas ferramentas no Google Earth que você consegue trabalhar. É muito normal trabalhar com isso.
Eu vou só estou me afastando aqui, que eu vou dar uma navegada e vou lá naquele negócio da Muzema para vocês observarem uma coisa. Muzema em Itanhangá. Esses são elementos básicos do Google Earth, mas nós vamos mostrar mais alguns elementos aqui. Aqui é a Muzema. Nós chegamos na Muzema aqui. Naquela hora eu estava meio perdido, estava indo lá para o lado do outro lado do Morro do Banco, mas aqui está aqui. Ó. A Muzema, né? Alguém aí conhece a Muzema? Não? Já trabalhou lá, já foi lá, já visitou alguém lá, já morou? Muzema é onde teve aquele desastre lá, né? Então aqui tem umas imagens de 2018, né? Vou botar isso aqui no mais recente aqui, ó, 2020, né? O deslizamento foi em 2019, né? Não lembro. Aqui, ó, o deslizamento aqui. Tá vendo o deslizamento aqui, ó? Aqui foi onde deslizou aqueles prédios ali. Eu estive lá no passado, eu estive lá depois do deslizamento, né? Eu estive lá trabalhando lá e eu vi esse local aqui. Esse local é muito interessante, né? Mas vamos voltar um pouco mais no tempo, vamos lá em 2002, não consigo não, 2003. Olha o que tinha em 2003 aqui, ó. Aqui, pelaquela rocha aqui, você vai vendo que o local é o mesmo, tá? Quando eu vou para 2005, aí vocês já começam a ver aquelas famosas ruas de loteamento, né, gente? Aquela situação de você grilar uma terra, de você começar a meter máquina aqui, ó. Tá vendo? Começaram a meter o maquinário aqui, né? Estão abrindo rua. Aí você vai em 2008 e você vai vendo a devastação da vegetação. Já começam a botar as primeiras casas, né? Vão abrindo ali. Aí você vai para 2011, já começa a ter mais casas ali. E vão criando. Aí quem olha assim fala assim, não, isso é um loteamento regular. Isso não é regular nunca, né? Com essa rua feita dessa forma aqui, jamais seria uma coisa regular. Mas também, claro que tudo isso aqui tudo isso aqui, gente, eu estou passando a mão, isso aqui vai subindo, hein? Isso aqui você está no nível mais baixo, você vai subindo, sobe isso aqui. A diferença de nível aqui é uma coisa de uns 15 metros de uma rua para outra. Eu tive nessa rua aqui, ó. Essa aqui, primeira aqui, a segunda, eu tive nessa daqui. Aqui para cima não fui, não. Aí você vai indo aqui, chega em 2012, você já vê que já começou a ter um monte de casa ali, já criaram tipo um bairrozinho, né? Que isso aqui é um condomínio, tem um portão fechado aqui, né? A casa de piscina aqui já morreu. Aí você vai em 2015, aí 2015 não ajudou muito a gente, não. Vamos aqui, ó, 2015, você tem casas, né? Você tá as casas avançando ali, mas você tem casas, né? Aí, quando você vai em 2017 quebrou a gente. Em 2016, você já começa a ver prédios, né? Edificações altas, né? Aí você vai em 2017 caiu aqui. Ó, 2018, aí você já começa a ver aquele conglomerado de prédios. Isso aqui é, inclusive, um dos prédios que caíram, tá? Aí você vai ali, ainda em 2018, essa imagem está bem nítida. Olha aqui, tá vendo onde está passando a minha mão? Como é que esses prédios foram construídos? Ninguém conhece isso aí, não? Alguém já foi lá dentro? Já foi lá, Eliane? Oi, Eliane, tá aí no ar, Eliane? Acho que a Eliane não está no ar, não. Mas isso aqui, gente, olha só, isso começou a entrar, chegou o prédio aqui a quantos metros da rocha aqui? Menos de 20 metros da rocha aqui, olha só que proximidade. Então você vê, tá vendo aqui que está passando, está meio esquisito aqui, a linha não está reta, é por causa do relevo, tá? Quando você coloca no Google Earth isso, em regiões que você tem relevo acidentado, acontece isso aí, né? Você é como se estivesse acompanhando o relevo, né? Isso é normal acontecer, né? Dentro do Google. Então, estou navegando aqui quase que uns frames bem, bem estreitos aqui, né? Aqui eu estou em junho de 2018, eu não lembro quando foi aquele acidente.
Ó, aqui ainda não tinha tido o acidente, ó. Ou tinha tido, não, dezembro de 2018, abril de 2019, aqui, ó, aqui já tinha caído tudo, ó. Outubro de 2019, tá vendo? Então você viu o que o homem fez, né? Devastou isso aqui, chegou lá na raiz da rocha, praticamente, né? E agora aqui, ó, se vocês olharem, ó, isso aqui é outubro de 2019, tem esse prédio aqui, tá vendo? Se você for lá em maio de 2020, ó, junho de 2020, março de 2019, abril de 2020. Aqui você vê pela inclinação do satélite na tomada, né, como o satélite pegou, já detalha bem essa inclinação aqui. Maio de 2020, ó, tá aqui, ó. E quem pensa que pararam as obras lá, não parou não, hein? Julho de 2020. O pessoal ainda continua construindo lá, né? Então, quando você vai fazendo esses pequenos frames aqui, né, você vai vendo a evolução do espaço ali, né? Como tudo isso foi construído e como isso foi feito, né? Eu vou afastar um pouquinho mais, né, só para vocês terem uma ideia. Tá? Isso aqui é para você só ver esse relógio do tempo e bater nessa curiosidade, né? E eu vou mostrar uma outra ferramenta aqui bem interessante dentro do Google Earth, né? Que eu vou pegar um caminho aqui, ó. Eu vou criar esse caminho só para mostrar para vocês um perfil dessa região aqui. Ele está amarelo mesmo, eu vou botar ele desde a rua aqui de baixo, chegando lá naquela rocha lá em cima. Pum. Uma linha de 385 metros que eu coloquei, tá vendo? Quando eu venho nessa linha aqui, com o botão direito, mesma coisa do polígono, e peço uma propriedade, ou vou pedir uma propriedade, vou pedir para mostrar um perfil de elevação, olha o que ele mostra aqui para mim, tá vendo? Ele perfila toda essa região, ele vai mostrando, mas isso baseado, não tem aquele SRTM que eu peguei no INPE e joguei no QGIS, o Google Earth ele faz uma combinação muito parecida com aquela usando a altimetria, né? Aquele é algo que tem o relevo, e aqui seria também algo que tivesse o relevo. E aí tudo aquilo que nós vimos em topografia de inclinação, ele vai mostrando ali. Só que isso não é muito real, não, isso é bem mais alto, tá? Isso vai mudando. Isso aqui não está muito. Aí, claro, a limitação da ferramenta. Aí você vê aqui, eu já estou chegando lá na rocha, vou subir a rocha agora, bati no pé da rocha. Aqui tá vendo? Por que aparece essa descida aqui de uma forma mais nítida, do pé da rocha até eu chegar na rocha lá? Porque isso aqui é relevo natural, gente. Quando é relevo natural, a imagem de satélite ela consegue ser melhor detectada, né? Aqui eu já tenho terreno trabalhado pelo homem, por isso que tem essas incertezas e está muito baixo. Isso aqui é alto, né? Isso aqui é o pé da elevação. Claro, aqui você vê uma rocha lá, você vê isso aqui, a rocha aqui, ó, o pé da rocha, e você sobe e chega lá no topo da rocha. Claro, você vai andar lá no topo e você vê que isso aqui fica mais ou menos numa questão. Não muda muito. Então, essa é a natureza, gente, o Google Earth. Ele tem vários recursos, nós vamos explorar ele na próxima aula, já trabalhando até um outro assunto, mas mostrando isso aí, que você consegue usar essas ferramentas para muitas coisas, né? Por exemplo, você pode estar fazendo um trabalho de reconhecimento, para planejamento de uma obra sua, você pode utilizar isso aí, né? Se você estiver fazendo um trabalho por exemplo, um trabalho pericial, você consegue, através dessa ferramenta do tempo, descobrir algumas coisas interessantes, né? Ou seja, você viu que aqui, só navegando aqui na Musema, a gente conseguiu identificar mais ou menos a parte do deslizamento, né? Então, se você volta lá no tempo, lá quase 20 anos, né? Vê que o terreno era totalmente natural, não tinha nada, era vegetação, era uma parte, isso aqui tudo formação rochosa, né? Porque você vê afloramento rochoso aqui, né? E aí o homem foi
tomando conta, né? Foi devastando, tomando conta. E o interessante, o que mais me espantou nesse local aqui, gente, quando eu fui lá, eu tenho que lembrar onde é que eu fui aqui. Eu entrei para. Aqui é meio confuso. Uma portaria aqui de um condomínio que. Aqui, o condomínio está aqui. É esse mesmo, entra aqui. Aí tem essa rua à esquerda. Eu acho que eu fui aqui. Fui por aqui. Algum lugar que eu fui por aqui. Um desses lugares aqui, nem eu sei mais. E o interessante é que aqui, se você olhar no tempo, né, uma dessas edificações aí estavam interditadas na época, né? Pô, eu tive a curiosidade de olhar, né? E quando eu olhei lá, eu vi que minava a água, né? Ou seja, construíram um prédio em cima de um tal VEG, né? Em cima de um caminho da água, em cima de uma linha de drenagem, né? E estava lá a prefeitura colocou lá um cartaz informativo dizendo que aquele prédio está interditado e tal. E aí o morador falou para mim, não, isso aqui tem uma mina d'água aqui que passa aqui por aqui, vem passando, né? Ou seja, o homem não mede limites para poder fazer. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó. Então, aqui não dá para analisar muito bem, porque eu não estou. Mas você vê que aqui tem toda essa encosta da rocha, que tem um caminho que a água segue, sempre seguiu, né? E aí o homem foi devastando isso aí, foi ocupando isso aí, acabou com o espaço e aí a natureza um dia acaba se vingando, né? Então, isso é importante, né? Então, o Google Earth é uma senhora ferramenta, né? Então, eu deixei lá Só falando um pouquinho, na próxima aula ainda vai dar para falar um pouco sobre o trabalho que eu deixei lá para vocês, mas o trabalho ele tem um vídeo explicativo. Esse vídeo explicativo é de um outro exemplo, né, de um trabalho da turma do semestre passado, né, mas é só para explicar como essas ferramentas do Google Earth elas são utilizadas, né, essas básicas que vão servir para poder trabalhar para usar o trabalho prático de vocês, né? Isso aí está lá bem explicadinho ali no vídeo. E tem lá um PDF que seria o mesmo, praticamente o mesmo partes do vídeo, né? Mas no final tem a atividade prática de vocês, né? A atividade prática de vocês vão fazer uma busca dentro do site da prefeitura, mas não é na região que está com problema, tá? Na região da região metropolitana. Vocês vão entrar no Rio de Janeiro mesmo, vocês vão fazer um perfil de elevação num trecho no Google Earth, né? Vocês vão pegar uma rua, eu digo lá o nome da rua, vocês vão fazer um perfil de elevação, né? E nesse perfil de elevação vocês vão observar, como eu fiz aqui, vocês vão ter uma altitude de um ponto inicial e uma altitude de um ponto final. E eu peço que faça uma comparação com o mesmo trecho que você vê com os valores que tem lá naquele PDF do site da prefeitura. Tá? Então, vocês vão fazer uma comparação, vocês vão ver. Qualquer coisa, na próxima aula eu vou abrir também, eu abro essa prática e abro lá o material que eu fiz, mas é bem simples, né? Mais para praticar um pouco essa ferramenta, né? E entender um pouquinho como a ferramenta ela funciona, né? E alguns de vocês podem ter prática no Google Earth, outros podem não ter, mas é um caminho interessante, né? De você trabalhar. E aí o Google Earth ele é uma questão que eu vou aproximando, você chega lá na questão do pixel, né? Então isso é importante para a gente trabalhar um pouco e tocar adiante aí, tá? Então o sensoriamento remoto, hoje em dia, está popularizado, né, vamos botar assim, não só pelo Maps, mas principalmente pelo Google Earth, né? E é uma ferramenta que você consegue trabalhar muita coisa. Ou seja, eu posso trabalhar dentro do AutoCAD, jogar para o Google Earth e expor uma situação e apresentar para o meu chefe, para o meu cliente. O meu cliente vai olhar lá, vai gostar, caramba, esse cara sabe fazer isso, sabe mexer aqui, trouxe do CAD, botou no Google Earth. Isso impressiona, né? Então, são ferramentas que nos auxiliam, né? E vale a pena a gente trabalhar essas questões em cima. E principalmente dominar um pouco essa ferramenta, né? O Google Earth não é um programa, tá?
ele é um visualizador, mas ele te dá recursos de você gerar informações vetoriais, por exemplo. Essa linha, se eu pegar esse KML e importar ali dentro do CAD, né, ou jogar para o QGIS, do QGIS jogar para o CAD, vai aparecer uma linha coordenada. É assim como o desenho da faculdade. Só que nós temos que saber que lá na faculdade, na quadra da faculdade, nós fizemos uma leitura em loco, né, pegando os cantos da quadra, gerando coordenadas. Né? Não cheguei a fazer com vocês, não, fui na outra turma. Agora eu estou lembrando. Nós não tivemos aula prática lá. Nós tivemos na primeira aula, não foi? Não sei, me ajuda a lembrar aí, não estou lembrando, não. Fizemos sim, fizemos uma leitura da quadra. Teve sim. Teve sim. Isso, agora já dou a lembrar. Mas fizemos sim, olha como é que o tempo está passando, eu já estou esquecendo aqui. A gente vai medindo ali. Aqui nós fizemos uma medida, só que nessa medida que nós fizemos agora aqui no Google Earth, o que acontece? Nós medimos de uma ferramenta que te deu uma visão espacial de cima, utilizando a limitação de um pixel, que eu não sei qual é, porque o Google Earth ele não fornece os parâmetros, então não sei qual é o pixel, diferente daquela imagem que a gente puxou no SRTM, que ela vem lá cadastrada, tem 10 metros de resolução espacial no pixel, o outro tem 20, o outro tem 100, o outro tem 7 metros, o Google Earth não diz. Então, por isso que ele não é uma ferramenta. E ele tem um sistema de coordenadas muito parecido com o Sirgas 2000. Eu não digo que é igual, porque ele não diz. Se o programa não informa os parâmetros utilizados, né, os sistemas utilizados de referência, eu não posso afirmar algo. Né? Eu digo que é próximo, só não digo que é igual. Porque se para dizer que é igual, tem que comprovar, tem que olhar, identificar a questão paramétrica e saber qual é a referência, mas não sei. Mas aí há diferença. Aí você fala assim, eu vou confiar o quê? Na medição que eu fiz na topografia ou medição do Google Earth? Claro que é a medição que você fez na quadra. Lá você estava com o equipamento, mediu ali pertinho, usou a trena, você estava em loco. Aqui você está puxando uma ferramenta espacial com um pixel que você não sabe quanto é. Se é de 1 metro, de 2 metros, de meio metro, não sei. E aí você já embute um erro em cima. Tá? Então, gente, só fechando aí, já estourei até o tempo de hoje, além da conta. Falei demais. O trabalho está aberto lá até 23h59 de amanhã. Só tinham 11 envios até umas 18 horas, na hora que eu entrei lá. Tá? Então, o pessoal se apresse a dizer aí. Tá? Eliane mandou as dúvidas dela, conversou comigo, trocando mais ideias sobre as dúvidas ali, mas creio que ficou bem claro. E vamos aí, tá bom? Agradeço a todos e tenham aí um bom final de semana. Um bom... Professor, boa noite. Fala, Luciano. Falar com o senhor, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Então, lá, eu não consegui fazer pelo AutoCAD, porque eu não sei mexer muito nessa ferramenta ainda. Eu fiz pelo Paint lá. Só que no Paint não dá para representar, né, aquelas pequenas diferenças. Por exemplo, o norte que termina com 62, o outro lado com 65. Fiz na forma de um retângulo, né, para poder simbolizar. E fiquei na dúvida também se essa diferença seria aquela precisão do aplicativo que não pega muito bem, dá aquela precisão de 10 metros, 8 metros, tem hora que varia para 12. Isso, justamente. Isso. Claro, isso tem tudo a ver, porque o que acontece? Por isso que eu pedi que, além de colocar as informações da quadra, né, das coordenadas dos vértices, né, colocasse também a precisão, porque essa questão da precisão ela vai influenciar diretamente por exemplo, se eu pegar aquelas coordenadas e eu espacializar ela no CAD, aí, por exemplo, o lote, ao invés de sair um retângulo, ele pode sair um losango. Mas isso é explicado, até pela qualidade do aplicativo. Perfeito. A ideia é justamente isso. Saber que cada ferramenta tem sua limitação. Então, não se assuste disso aí.
O importante, cara, você usou o pente, beleza, mas o importante é você ter uma ideia, primeiro, de espacializar as coordenadas, né? Saber quando o X, o Y, quando o oeste e o norte, ele é um maior do que, de um ponto maior do que o outro, para você poder distribuir espacialmente melhor, né? Ou seja, está dando uma relação XY, quando você faz o croquis, para você poder realmente colocar que há uma diferença de coordenadas e essa coordenada que foi obtida pelo aplicativo, ela pode também ser uma coordenada que ela teve um erro até em função da limitação do aplicativo. Para saber que há um erro na ferramenta. Como eu falei hoje no Google Earth, ela tem uma limitação, você tem um pixel. Agora você usou um aplicativo e tem influência, tem problemas. Então é isso mesmo, justamente a intenção é trabalhar isso. Saber que tudo que você faz tem problemas. Há controvérsias, digamos assim. Nada é perfeito, mas é isso. A ideia é essa. Quando a gente faz no Paint, igual eu fiz, né, não dá para expressar, quando a gente faz o georreferenciamento ali através das malhas, a gente não consegue expressar essa precisão, né? Fica bem desproporcional. Aí era isso que eu estava tentando passar para o senhor, entendeu? Foi isso mesmo. No caso, foi feito um retângulo, né, para poder simbolizar, e as malhas não ficam proporcional porque eu não fiz no CAD, entendeu? É isso aí, a ideia é essa mesmo. É mostrar que há esse problema, né? E você procura corrigir, né? Ou seja, fazendo a representação de um retângulo, vamos colocar assim, mas quando você pega a coordenada, se você colocar ali, você vai ver que vai sair totalmente fora do que é na realidade, porque justamente a coordenada limitou esse acesso, limitou esse recurso. É isso aí. Entendi. Obrigado. A ideia é isso aí. Valeu, professor. Obrigado aí. Não, tá tranquilo. Professor. Fala, Charlene. Boa noite. No caso, o senhor falou para entregar o trabalho até amanhã, só que amanhã o site da UGB vai entrar em manutenção. Será que até o horário... Bem lembrado, eu vou adiar por 24 horas aí. Jogo até sábado à noite. Tá, ok, obrigada. Bem lembrado aí, senão eu já tinha até esquecido disso aí. Vou mexer aqui, vou alterar. Vou alterar para... Eu boto lá para domingo, vou botar para domingo à noite até. Vou mexer aqui. Aí eu boto lá e deixo já, faço essa extensão lá, não tem problema não. Isso aí é tranquilo. Galho fraco. Tá ok, obrigado. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Todo mundo viu suas notas lá, né? Sim. Então tá bom. Olha, Adorei. Formada por uma tropa de militares. Oi? E segundo esse... Adorei. Isso aí, pô. Mas conseguiu fazer, isso que importa. Bom? Então, valeu, gente. Valeu, professor. Vou lá. Boa noite, professor.